são alguns direitos da CLT, claro, mais comuns aplicados pelas igrejas na remuneração dos seus pastores? A prebenda, claro, o próprio salário do pastor, as férias, certo? 30 dias de descanso remunerado acrescido de 1/3 de salário. O 13º, que é uma gratificação natalina. A gente vai falar sobre férias e 13º mais na frente. Tem o FGTM. Esse aqui algumas igrejas aplicam, outras não. Mas o FGTM é semelhante ao FGTS. O que é o FGTS? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, certo? Então, esse fundo de garantia, ele é destinado a quando o trabalhador ele deixa aquele emprego, certo? Em algumas situações ele não recebe, né? Se ele pede demissão, ele não recebe. Mas se ele sai por conta que o patrão mandou ele para fora, então ele recebe esse fundo de garantia. O patrão vai pagando mensalmente 8% do salário daquele empregado, ok? E vai guardando isso numa conta lá na caixa, certo? Que rende menos que a poupança, né? E aí, o que que acontece? No final, quando aquele empregado sai, então ele recebe esse valor como um auxílio, né, para que ele possa se manter ali enquanto eles encontram outro emprego, ok? Então é chamado de FGTS. O pastor é chamado de FGTM, né, Fundo de Garantia por Tempo Ministerial. É uma convenção, é um acordo, né, é uma analogia que a gente faz aqui, traz para o trabalho pastoral, certo? Então, o valor é aplicado numa conta. O que deve ser feito é isso: é que o valor é aplicado em uma conta de investimento da igreja para fins de indenizá-lo, entre aspas, quando deixar o pastorado local. Então, tem igrejas que fazem isso, tem igrejas até que pagam o FGTM do pastor no salário, né? Que praticamente se torna um salário ali para o pastor, um acréscimo do salário. Mas a ideia é que você coloque isso, deixe isso, né, numa conta de investimento e aquilo vai rendendo para que quando o pastor saia, e aí você pode criar regras também sobre isso. Por exemplo, e se o nosso pastor não sair, esse dinheiro vai ficar parado lá? Não. Por exemplo, se ele for comprar uma casa para ele, ok? Vamos supor que o pastor já está 20 anos, 30 anos ali no ministério. Poxa, um pastor que já está 20 anos e 30 anos no mesmo ministério, uau! Isso aí é um caso raro, né, nos nossos dias. Mas já prova que aquele pastor já criou raízes ali. Ele talvez vai querer comprar uma casa naquele local, ok? Então você pode liberar esse valor para que ele possa dar de entrada numa casa ou até então comprar a casa. Por exemplo, se ele vai fazer uma cirurgia ou alguém da sua família e não tem dinheiro para poder bancar aquela cirurgia, então, a igreja pode ofertar nesses momentos de necessidade de saúde esse FGTM ao pastor para que ele, né? E isso é a mesma coisa no FGTS. Você vai dar entrada na caixa lá para uma casa própria, você pode usar recurso do FGTS para isso. Você ficou doente, né? Está com uma doença grave, então você pode sacar o FGTS. Então, seria regras bem aplicadas ali que você pode utilizar também na sua conta ali do salário pastoral, certo? Então, outras coisas, a igreja às vezes dá para o pastor o aluguel da sua casa pastoral, certo? Ou às vezes tem igrejas que têm casa pastoral e o pastor pode morar ali. Às vezes tem igrejas que ofertam plano de saúde ao pastor e à sua família, um plano de previdência privada ou pagam até a própria previdência oficial, o INSS do pastor, né, a sua contribuição para a aposentadoria, ou até com gastos de conta de consumo, água, energia, telecomunicações, combustível. E aqui a observação é, desde que estejam em nome da igreja, certo? Por exemplo, tem a casa pastoral está em nome da igreja, as contas de água e luz estão em nome da igreja, ok? Então a igreja vai lá e pode pagar isso ao pastor, certo? Ao invés do pastor pagar a conta de água e de luz, ela mesma paga, porque está em nome dela, certo? É possível ser feito isso. Obviamente, o pastor ele vai precisar de um comprovante de residência, né? Então, geralmente, você deixa ali a conta de internet, né? Que às vezes é mais barata, às vezes, como um meio de você provar a sua residência. Mas tem igrejas que ofertam isso. Ao invés de dar no salário do pastor, ela mesma vai lá e paga a água e a luz para o seu pastor e outras contas se estiverem em nome dela, certo?